Olá, olá! Você está no canal do Ari, um espaço dedicado ao compartilhamento de saber, à construção de conceitos que devem ser disseminados aqui nesse canal, visando contribuir para o processo de crescimento e desenvolvimento das pessoas que se interessarem pelos temas aqui abordados. Eu me considero um aficionado pelo estudo de ciências humanas e, sem mais enrolação, eu gostaria aqui de hoje compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre o conceito de liberdade. Né? Liberdade é um conceito muito trabalhado na história da filosofia e existem algumas linhas diferentes de interpretação quando se leva em consideração esse tema em específico. Existe a linha que entende a liberdade como sendo algo inato ao ser humano, como diria Immanuel Kant, né? O ser humano é um ser racional, autônomo e livre. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês, também dizia que o homem está condenado a ser livre, e dentro dessa estrutura de pensamento, como ficou claro pelas duas frases que apresentei, entende-se que o homem ele tem a necessidade ou ele tem a capacidade inata de ser livre. Contudo, essa liberdade anda junto com a responsabilidade. No pensamento de Jean-Paul Sartre, quando ele trabalha o conceito de má-fé, ele apresenta a ideia de que o homem, em um primeiro momento, quando ele se depara com essa condição essencialmente livre, ele, em um primeiro momento, ele é tomado pelo êxtase, porque ele entende que ele pode fazer o que ele quiser. Mas, em um segundo momento, ele é tomado pelo terror, porque ele entende que as consequências de um possível fracasso serão somente dele, porque ele é livre para decidir o que fazer ou não com a sua vida. Então, o que surge em decorrência desse conflito é a tendência do homem de fugir dessa responsabilidade, entregando esse processo decisório de padronização de comportamento ou de orientação de conduta para outras entidades ou para outras pessoas. Contudo, isso não exime a responsabilidade do homem de conduzir a sua vida. Então, por mais que por covardia ou por má fé em si mesmo, nós deixemos essa responsabilidade de orientar a nossa vida nas mãos de outro, nas mãos de uma instituição, isso não nos faz menos responsável, ou isso não não minimiza o poder do nosso fracasso diante de um eventual fracasso. Né? Contudo, existe também outra linha de pensamento que também é defendida por Baruch Spinoza, onde ele entende a liberdade como apenas uma ilusão. Dentro da ética de Spinoza, o que é apresentado é que nós agimos da única forma como podemos agir, porque estamos inseridos dentro de uma dinâmica de afetos que estão alheios a nós. Né? Para que você entenda melhor um pouco essa colocação, você pode pensar na sua vida. Você foi alguém que nasceu em um determinado contexto, que foi educado e criado em um determinado lugar, inserido em um determinado conjunto de relações, e essas relações, essa educação, esses aprendizados, ele em maior e menor medida definem quem você é hoje e também definem o seu comportamento. E aí, essa dinâmica de afetos, e aí para Spinoza existe uma alteração positiva e negativa no que diz respeito a essa dinâmica de afetos, e o positivo tem a ver com o ganho da potência de agir e o negativo tem a ver com a perda da potência de agir. Para que isso fique um pouco mais claro, e a ideia aqui não é arrotar a erudição e também não é deixar o vídeo muito monótono e cansativo, mas você tem que entender um pouquinho que para Spinoza, quando nós interagimos com outras pessoas ou quando temos que lidar com contextos no qual nós estamos inseridos, somos afetados ganhando potência de agir, o que entendemos que é a felicidade, e perdendo potência de agir, o que entendemos que é a tristeza. E há uma tendência do ser humano de sempre buscar o aumento da potência de agir. Então, por isso que ele diz que nós só agimos da forma como podemos agir, porque buscaremos sempre a felicidade dentro das possibilidades que se apresentam até nós. Mas eu quero trazer também uma terceira via de interpretação no que diz respeito ao exercício da liberdade, se é que ela existe. Ao que me parece, e aí eu vou trazer o pensamento de Adorno e Horkheim, né, filósofos, se é que eu posso chamá-los assim, da escola de Frankfurt. Eles têm uma filosofia um pouco materialista e marxista, mas eles apresentam a ideia de que nós somos livres para adotar o padrão estabelecido pela sociedade na qual nós estamos inseridos. Se você for parar para pensar, você não tem muito o que escolher
né? Você tem que trabalhar, você tem que comprar, você tem que consumir, você tem que ir ao cinema, você tem que viver aquilo que é proposto pela sociedade. E nessa dinâmica de mídias sociais e de influências, isso fica mais claro, onde você está o tempo todo sendo bombardeado por informações, por possibilidades de emprego da sua liberdade para que você faça isso, para que você consuma aquilo, para que você vá em tal lugar, para que você conheça ou viva tal experiência. E isso até certo ponto vai moldando a sua mente de maneira tal que você não consegue nem questionar se as suas ações elas são fruto de uma reflexão ou se ela é uma resposta a esse bombardeamento de possibilidades ou de imposições sociais, econômicas e políticas que regem, né, esse contexto político, econômico no qual nós estamos inseridos. E para terminar essa pequena reflexão, eu gostaria de apresentar a vocês, ou falar para vocês, ou contar para vocês uma pequena parábola, a parábola do coelho, né? Disse uma história de que um coelho foi receber um cestinho, né, e foi colocado numa trilha de cenouras e foi orientado que buscasse ou que pegasse o máximo de cenouras possível nessa trilha e que colocasse nesse cesto. Então ele ia pegando cenoura, botando no cesto, pegava a cenoura, botava no cesto, pegava a cenoura, botava no cesto. O cesto começou a ficar pesado. Só que como ele tinha sido orientado a pegar o máximo de cenouras possível dentro dessa trilha, ele continuou fazendo por mais que ele estivesse ficando cansado. Em determinado momento o cesto ficou tão pesado que ele não aguentou mais seguir em frente e acabou morrendo de cansaço de trabalhar. Mas o que é interessante é que em nenhum momento esse coelho se questionou se ele queria estar nessa trilha de cenoura pegando o máximo de cenoura possível. Se ele não pensou se ele queria estar em outro lugar, se ele queria estar debaixo de uma árvore comendo uma cenourinha que fosse, né? Ele simplesmente aceitou aquilo que lhe foi imposto ou aquilo que lhe foi apresentado como ideal, não questionou e viveu daquela forma até que as suas energias se exaurissem. Eu espero que você reflita um pouco sobre como você conduz a sua vida, do porquê você faz o que faz e até que ponto isso é essencial, importante e fundamental para você. Beleza? Se você chegou até aqui e curtiu o conteúdo do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho de notificações, bom, tudo isso que vocês estão cansados de ouvir aí pelo YouTube, tá bom? Isso vai me ajudar bastante e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!